Amém, boa noite, paz do Senhor, que bom estarmos na casa do Senhor, sempre um grande privilégio, é o melhor lugar para estarmos, né? Escolhemos a melhor parte, que é estar na casa do Senhor. Queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto da palavra do Senhor que se encontra em Mateus, no capítulo 6, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25, vamos ler até o 34, Mateus, capítulo 6, do verso 25, vamos ler até o 34, amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor sobre as preocupações da vida: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Por que se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Feche teus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos na Tua casa. Obrigado, Senhor, por poder Te louvar. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui nesta noite, Deus, para Te ouvir. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o tema da mensagem desta noite é: não andei ansiosos por coisa alguma. Você tem andado ansioso? Tem andado preocupado? Tem muitas preocupações na vida que talvez está tirando o sono, ou talvez está te deixando muito mal, né? Talvez tem algo na tua vida que não está indo muito bem e você está preocupado. Como que eu vou resolver isso? O que eu vou fazer para solucionar esse problema? O que eu vou fazer? E a gente fica andando, como, né, diz aí o ditado, né, da sala para a cozinha, né, ou seja, lá para onde for que a gente está andando, mas preocupado e pensando nas coisas da vida, ansiosos. Esse texto do Evangelho de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, ele vem falando um dos mais belos, uma das belas mensagens da Bíblia, né? Ela começa falando ali, no capítulo 5, as bem-aventuranças. Esse é o Sermão do Monte, né? A Bíblia fala que Jesus, né, ele subiu ao monte, se assentou e começou a ensinar as pessoas que estavam ali, as multidões, e ele falou sobre várias coisas. Ele inicia com as bem-aventuranças, depois ele fala de oração, ele fala como nós devemos orar, de que maneira nós devemos jejuar, e vai falando sobre vários assuntos, até que ele chega ao ponto de falar sobre as preocupações da vida, sobre a ansiedade. Ele fala de algo que o Espírito Santo de Deus, que Deus, por nos conhecer, sabe que somos ansiosos, sabe que somos preocupados, que ficamos pensando nas coisas e de que maneira iremos resolver, e às vezes perdemos muito tempo com isso, grande parte do nosso tempo. E nesse Sermão do Monte, a gente continuando a leitura até o final do capítulo 7, ele vai falar que as multidões ficavam maravilhadas com o ensino do Senhor, porque ele não ensinava
como os mestres da lei, mas ele ensinava como quem tem autoridade, e as pessoas ficavam maravilhadas com aquilo que eles ouviam, porque Jesus falava diretamente ao coração das pessoas, falava como fala conosco até hoje, amém? O Senhor continua falando aos nossos corações. Queridos, no verso 25 do capítulo 6, ele começa a falar então e ensinar sobre não andar ansioso por coisa alguma. Aí eu pergunto de vocês, é fácil ficar tranquilo? É fácil não ficar ansioso? Não é fácil, né? Porque existe algo em nós, que é da nossa própria natureza, que é uma certa preocupação, que eu vou chamar aqui de preocupação natural. Mas o Senhor nos diz, não andem preocupados por nada, mas nós somos seres humanos, e tem uma preocupação do dia a dia, né, daquilo que vamos fazer, do trabalho. Se essa preocupação é natural, não tira o teu sono, não te dá uma ansiedade exagerada, ou não te faz perder talvez, sei lá, de repente o teu tempo, ou ainda fazer com que você tenha medo, você fique preocupado, além daquilo que é o normal, essa ansiedade, essa preocupação natural, ela não vai afetar a tua vida, mas tem uma preocupação que tem um nível de ansiedade muito alto, e essa preocupação, esse nível de ansiedade que o Senhor está falando, que é exatamente aquela que não vem de questões naturais, de coisas normais, muitas vezes são preocupações que a gente nem sabe o que é, algumas delas, ansiedades que nós sentimos e não sabemos nem explicar porquê, medos, né? Temos muitas vezes preocupações e não sabemos dizer o porquê. Alguém aqui já chorou sem saber o porquê, o motivo? Simplesmente estava tão ansioso, daqui a pouco começou a chorar, não necessariamente emocionado, né, nele, mas por outras questões. De repente você está com uma angústia tão grande que daqui a pouco você começa a chorar, de tanta ansiedade que você está sentindo, né? Eu creio que muitos já passaram por isso, por essa ansiedade, e parece que ali naquele momento você descarrega toda aquela ansiedade, aquele medo, né? Aquela preocupação, e ficamos então aliviados naquele momento, mas depois volta a ansiedade. E tem algumas coisas importantes que a gente percebe nessa questão da ansiedade. Eu ouvindo um palestrante falar, ele disse que 80% das coisas que nós nos preocupamos, daquilo que pode acontecer e nem talvez vai acontecer, ele diz assim, 80% das coisas não acontecem, e você se preocupa com o amanhã, se preocupa com aquilo que pode vir a ser, né? E passa o teu tempo ali pensando naquelas coisas, e essa ansiedade, ela gera depressão, ela gera muitas vezes um medo, uma preocupação excessiva na vida das pessoas, e nós vivemos num período, numa época em que tudo é rápido, tudo é imediato, né, Nini? A modernidade líquida, né, que falou Bauman. Então todas as coisas são para ontem, a era da tecnologia, as coisas rápidas, tudo tem que ser resolvido, porque senão já gera uma ansiedade, né? Ontem na pregação, né, o Gil estava falando sobre quem usou o computador, né, o computador mais antigo, que usava disquete, quem conectou aqui a internet, né, internet de escada, né? Lembra do barulhinho que fazia? E era demorado. Imagina essa conexão hoje, se acontecesse com você hoje. Você ia ficar extremamente ansioso, né? Porque nós queremos as coisas para ontem, muito rápido. E tem uma coisa importante, gente, que a gente percebe nessa nossa sociedade contemporânea, nesse mundo, né, que é uma era da tecnologia, que é o mau uso da tecnologia, que tem gerado muita ansiedade, muita preocupação. Nós estamos conectados o tempo todo, por necessidade de trabalho, por questões práticas do dia a dia, para pagar uma conta, para gerar um boleto, para fazer coisas do dia a dia, para fazer vendas, nós estamos conectados o tempo todo, exatamente porque esse é o nosso mundo atual, não é isso? Imagina a gente ficar sem conexão, é complicado para as nossas questões humanas, né, desse tempo. Tem uma entrevista de uma pesquisa que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas, que é um órgão, né, uma instituição respeitada, e eles dizem o seguinte, que 41% dos jovens revelam que a tecnologia gera tristeza, ansiedade e depressão, uma pesquisa de 2019, e tem uma pesquisa australiana que fala que 51% dos jovens se sente
de certa forma, com algum tipo de medo ou ansiedade por conta da tecnologia. Consegue perceber isso? E isso é muito grave, isso é muito preocupante, porque a gente percebe que toda essa nossa correria está gerando um problema muito sério para a nossa vida cotidiana. E tem um médico, o Dr. Carlos Ramírez, um clínico geral e psicólogo, ele fez uma publicação de um artigo que ele falou sobre uma síndrome que está atacando as pessoas exatamente por conta desse uso exagerado da tecnologia. E ele diz que existe uma síndrome que se chama FOMO, né, que seria Fear of Missing Out. Cadê minha professora de inglês aqui? Que significa em português medo de ficar de fora, o medo de não saber o que está acontecendo, não saber o que está acontecendo, medo de ficar offline. E eu lembro que alguns aqui no retiro ficaram offline, né? E ficaram correndo para um lado e para o outro, tentando ver onde é que pegava a conexão, né? Quem que ficou ansioso naquele dia ali, naqueles dias, né? Não precisa levantar a mão, mas porque não estavam conectados, né? Estavam distantes ali. E ele fala que essa síndrome, o FOMO, ele causa alguns sintomas que a gente vai observar na nossa vida. E por que gera ansiedade? Dedicar muito tempo às redes sociais. Amém ou misericórdia? E ele fala, né, que o WhatsApp, Instagram, Twitter, atualizando as notícias o tempo todo, né, usar o smartphone toda hora, quando está almoçando, dirigindo, né, quando está fazendo as coisas do dia a dia, ou mesmo durante o trabalho. Então ele diz que se você está passando por isso, você está começando a ter uma síndrome, que vai gerar ansiedade. E ele fala também de não viver o momento e ficar preocupado apenas com as redes sociais, né? A pessoa ela vai para um lugar, vai para um show, vai para um evento, vai para um retiro como nós fomos, e a preocupação não é o viver o momento, mas postar alguma coisa, tirar uma foto, mostrar como você está vivendo naquele lugar. Gente, não tem problema nenhum, tá? Pode continuar tirando foto, né? Mas primeiro viva o momento, né? Não tem problema nenhum tirar uma foto e postar nas redes sociais, mas ele está dizendo que a preocupação excessiva é mostrar o que eu estou fazendo, e não necessariamente, né, em viver o momento. Ele diz que uma outra coisa que acontece é estar constantemente preocupado com as notificações e olhando o celular, várias vezes ao dia, né, e isso causa mau humor, irritabilidade, e prefere muitas vezes estar sozinho. É isso que tem causado na nossa geração, né? Eu e mais alguns outros aqui que são jovens há mais tempo, são jovens que viveram, né, a infância, a juventude ali sem o celular, né? Não quero dizer que foi melhor do que de vocês que está sendo hoje, mas nós não tínhamos essa preocupação, dessa ansiedade gerada por esse uso excessivo da tecnologia, né? E ele fala então que isso tudo gera medo. E nós também temos uma outra questão, que são as notícias que são consumidas, e hoje a gente tem bastante fake news, falsas notícias, sempre existiram, mas hoje você tem uma divulgação muito maior, né? E as pessoas ficam ali o tempo todo acompanhando. Eu lembro que logo naquele auge ali, né, da pandemia, eu parei de assistir o noticiário, porque estava me fazendo mal. Eu creio que alguns também fizeram isso, porque isso era morte, isso era coisa ruim, e esse cara está me fazendo mal. Eu cheguei à conclusão de fazer o seguinte, não assistimos mais noticiário, que também é importante, você precisa, lógico, estar informado, mas só que chega um momento que a gente percebe que vai ser uma repetição, né? Vai falar sempre da mesma coisa, das mesmas preocupações, e esse momento de pandemia também gerou, né, um grau muito grande de depressão, de medo, de ansiedade. Muitas pessoas ficaram de luto, muitas pessoas perderam familiares, nós perdemos amigos, perdemos pessoas que amamos, e isso causou, claro, né, um mal muito grande, mas isso teve um efeito também nas crianças. Tem uma pesquisa que foi publicada na revista Veja Saúde, em 16 de agosto de 2021, no ano passado, né? E ela dizia o seguinte, que uma revisão recente de 29 pesquisas concluiu que sintomas de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes dobraram após a pandemia. E a gente percebe isso na escola. O quanto há jovens, né, que estão ansiosos, depressivos, e exatamente porque passaram por um momento
difícil da humanidade, um momento de perdas, um momento de isolamento, né? Um momento que nós acabamos não entendendo muito bem o que estava acontecendo, e infelizmente a ansiedade tem atacado muitas pessoas, tem causado um mal muito grande, tem feito pessoas sofrer, passar por medos, por tristezas, e a ansiedade, ela anda na contramão da fé. A ansiedade, ela tira o nosso foco em Deus e coloca nos problemas, e coloca nas coisas que estão ao nosso redor, porque a gente não consegue olhar e ver a palavra que diz assim, olha, ele que prometeu é fiel, ele vai cumprir. A gente não consegue se apegar na esperança, a gente se apega nas coisas que nós estamos vendo, nos problemas que estão diante de nós, e a palavra do Senhor nos traz então algo muito importante, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Parece totalmente contraditório com aquilo que é o nosso sentimento e aquilo que é o ser humano, mas é exatamente isso que a Bíblia está nos ensinando, exatamente isso que a palavra do Senhor nos diz, né? Para que a gente possa olhar para o Senhor. Por que ele diz isso? Porque a ansiedade não acrescenta nada em nossa vida, né? Não acrescenta em nada, a gente não consegue resolver problema nenhum ficando ansioso. Leiam na Bíblia de vocês, ainda no texto que nós acabamos de ler aqui de Mateus 6, o verso 27, o que diz ali? A palavra do Senhor nos diz, no verso 27, o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? O que a preocupação, a ansiedade já resolveu para a gente? Né? Não resolveu nada. E ele diz assim, não adianta ficar preocupado, não adianta ficar ansioso, porque você não vai acrescentar nada, né? Em outra versão fala um côvado, ou 30 centímetros que seja, ou qualquer coisa que possa alcançar aí uma solução para a tua vida, né? Ele diz assim, não adianta ficar ansioso. E aí ele nos faz refletir, ele diz, olhem as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, mas mesmo assim o vosso Pai as alimenta. O Pai cuida delas. E será que não vai cuidar mais ainda de nós? Será que Ele não vai ter um cuidado maior? E aí a gente começa a perceber que nós chegamos a uma dúvida da provisão de Deus, daquilo que Deus pode fazer para a nossa vida. E por que duvidamos então da provisão de Deus, se nós conhecemos a palavra, se nós conhecemos aquilo que está escrito? Por que ficamos em dúvida? Porque falta fé, porque falta confiança em Deus, falta de fato a gente acreditar na palavra do Senhor, estar apegado na esperança, estar ciente de que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir, aquele que prometeu, ele é fiel, e a gente precisa confiar nessa palavra. E ele continua dizendo, né, por que vocês se preocupam com roupas, né? Vocês já observaram os lírios do campo, né? Eles não trabalham, não tecem, mas nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles, nem mesmo Salomão. E aí Deus diz assim, olha, se assim o Senhor cuida, né, dessa erva do campo que hoje está aqui, daqui a pouco murcha, morre e é lançado fora, é lançado no fogo, será que não vai cuidar de vocês também? E a gente se preocupa. E a gente se preocupa porque a gente tira o foco das coisas de Deus e passa a confiar na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. E a gente corre um risco muito grande quando a gente se preocupa na nossa força, quando a gente não cuida, de fato, em colocar a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa preocupação no Senhor, porque há um risco de quando estivermos bem, quando você estiver com as suas contas pagas, quando você estiver, né, com dinheiro, quando você estiver em uma situação confortável, de esquecer do Senhor, e pensar que pela sua própria força você alcançou alguma coisa. Esse é um outro problema. Porque aí a gente não olha para o Senhor e imagina que foi pela nossa força, pelo nosso entendimento, pela nossa formação. E há uma advertência em Deuteronômio capítulo 8, se puder projetar e você encontrar na sua Bíblia também, que Deus fala em Deuteronômio capítulo 8, do verso 12 em diante, ele faz uma advertência ao povo de Israel. Ele diz assim, não esqueçam dos mandamentos do Senhor. Sabe por quê? Para não suceder que havendo tu comido, né,
e fores farto e tiver edificado casas boas para habitar, e depois tiver aumentado os teus gados, os teus rebanhos, tiver prata, ouro e muitas coisas, muitos bens, o teu coração te esqueças do teu Deus. Não te exalte, para imaginar que a tua força, ele fala, no verso 17, para não dizer no teu coração, a minha força e fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. E ele faz uma advertência e diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é que te dá força para adquirires riqueza. Amém? Tudo vem do Senhor. É Ele que nos dá força, é Ele que nos acrescenta todas as coisas. É lógico, queridos, que nós precisamos fazer a nossa parte. Não há dúvida que aquilo que a gente tem que fazer, a gente precisa fazer. Aos jovens aqui, precisam estudar, precisam se qualificar, precisam trabalhar. Todos nós aqui precisamos administrar bem aquilo que chega às nossas mãos, aquilo que Deus nos coloca. Precisamos ter sabedoria de gastar somente aquilo que temos, não gastar aquilo que não temos, e fazer a nossa parte, mas entendendo que tudo vem do Senhor. Nosso sustento vem do Senhor, a nossa força para alcançar todas as coisas vem do Senhor, e precisamos chamar o Senhor para os nossos negócios. Precisamos convidar o Senhor para fazer parte da nossa empresa, para fazer parte da nossa família, para estar conosco nas nossas decisões, para que quando a gente tomar uma decisão, a orientação e o conselho do Senhor esteja conosco. Amém? Precisamos chamar o Senhor. A palavra nos fala no Salmo 127 que precisamos depender do Senhor em tudo. Ela diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não tiver no teu negócio, tu pode até trabalhar, tu pode até fazer algo muito bom, mas se o Senhor não tiver no negócio, não vai dar certo, não vai funcionar. Ele diz assim: não adianta, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a tua família, não guardar a tua saúde, em vão vigia a sentinela, em vão vigia aquele que vai estar guardando a cidade, se o Senhor não estiver guardando. Porque, queridos, o Senhor está no controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. E basta apenas uma palavra, um sopro do Senhor, e todas as coisas deixam de existir. A gente sabe que isso não vai acontecer porque a palavra fala outra coisa. Fala que estaremos com Ele no paraíso, estaremos com o Senhor todos os dias, e Ele mesmo estará conosco. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá choro nem pranto, nós estaremos com o Senhor. Mas Ele está no controle de tudo. O Salmo 127, no verso 2, ele ainda diz o seguinte: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, se não tiver com o Senhor, porque aos seus amados Ele dá até enquanto dorme. Isso não significa que eu não vou trabalhar, que eu não vou me esforçar, não significa isso. Mas se um dia eu precisar, como eu já precisei e alguns aqui já precisaram também, se um dia eu estiver desempregado, se um dia eu estiver em uma situação crítica financeira, o Senhor vai me dar o sustento. Amém? Porque Ele cuida de nós. E é assim que é o Senhor, assim que Ele faz conforme a sua palavra. Ele dá o sustento até enquanto dormem. Porque não adianta, ele fala assim, não adianta levantar cedo, fazer tantas coisas, porque você não vai prosperar se você não tiver com o Senhor na tua vida. Você pode até prosperar por um tempo, mas depois tudo isso se vai. Precisamos confiar ao Senhor todas as coisas. E tem um outro ponto que diz o seguinte, que a fé lança sobre Deus toda a ansiedade. Quando nós estamos ansiosos, nós andamos na contramão da fé. Nós saímos da presença de Deus e olhamos para os problemas. Mas quando nós lançamos sobre Deus a nossa ansiedade, nós tomamos um passo de fé. Que naquele momento a gente para de se preocupar e cuidar das nossas próprias coisas e diz: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que Tu cuide de todas as coisas da minha vida. Porque eu não consigo só. Sem Ti nada eu posso fazer. Eu preciso de Ti. E a gente, de fato, tem uma atitude de fé e uma atitude de humildade. A palavra do Senhor nos diz em Mateus, capítulo 6, no verso 30, Ele fala o seguinte, como a gente falou
agora há pouco, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Então ele fala de fé. E em Hebreus 11 nos diz que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos, mas a convicção de fatos que nós não vemos. A fé, ela lança o olhar naquilo que não está visível. Ela não olha para os problemas, ela não olha para aquilo que está ao nosso redor, ela olha para aquilo que Deus pode fazer, porque Ele pode fazer todas as coisas. Amém? E aí nós lançamos a nossa ansiedade, por mais difícil que pareça. Eu creio que você tem experiências com Deus, de passar por situações difíceis e lançar diante de Deus, e Deus fazer o sobrenatural. Mas parece que nós esquecemos. Às vezes eu ficava lendo os textos aqui do Antigo Testamento e dizia assim, como é que pode, como é que esse povo esqueceu dos milagres do Senhor, como que eles esqueceram que Deus abriu o mar vermelho, que Deus fez chover o maná dos céus para eles, né, transformou uma água amarga em água doce, alimentou eles 40 anos no deserto, e eles ainda ficaram distantes do Senhor. Eu ficava pensando, mas nós fazemos isso, há momentos que nós esquecemos daquilo que Deus já fez. A gente precisa lembrar. O salmista dizia, né, engrandeça a minha alma ao Senhor, e não esqueça de nenhum só de seus benefícios. A gente precisa lembrar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, glorificar o Senhor, para que a gente possa ancorar a nossa fé naquilo que Deus pode fazer, naquilo que é o Senhor, não naquilo que Ele pode fazer, mas naquilo que é o Senhor, naquilo que diz a sua palavra. Queridos, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, fala que, porque andamos por fé e não pelo que vemos. A nossa vida, ela não pode estar voltada, não pode estar direcionada para aquilo que está ao nosso redor, para aquilo que está diante de nós, mas por aquilo que vemos pela fé, aquilo que colocamos o nosso coração diante do Senhor e não diante das circunstâncias. 1 Pedro 5,7, ele fala o seguinte, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado de você, amém? Você confia que o Senhor tem cuidado de você? Amém? O Senhor tem cuidado de você. Ele diz, lança toda ansiedade ao Senhor, toda ansiedade, toda preocupação, todo medo, lança ao Senhor. Talvez esteja alguém aqui que esteja muito angustiado, ou alguém que está nos assistindo, preocupado, mas lança sobre o Senhor, coloca diante dele, porque Ele tem cuidado de ti. O Senhor te ama. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Ele tem cuidado de nós. E lançar sobre outra pessoa significa jogar. Quando você lança algo para alguém, você tira da sua mão e passa para outro. Mas sabe qual é o problema, queridos? Nós até fazemos isso em algum momento, mas nós oramos, colocamos diante do Senhor nossos problemas, nós choramos, mas quando nós levantamos dali daquele lugar, nós tomamos de volta o problema. Nós trazemos de volta o problema para nós, porque nós estamos tão ansiosos, tão preocupados, que queremos resolver o problema, e trazemos eles de volta, e esquecemos que deveríamos lançar ao Senhor. Precisamos ter essa confiança, e não tomar de volta, né? Quando nós andamos de carro, de ônibus, né, ou de avião, nós lançamos a nossa confiança naquele piloto, naquele motorista. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém no avião ali, na cabine do piloto ali, perguntando alguma coisa, e aí, está tudo bem, como é que está aí, está tudo controlado? Normalmente a gente entra, né, e fica ali, alguns ficam preocupados ainda, mas não vão lá com o piloto, né? Da mesma forma, a gente lança a nossa preocupação ao motorista, e ele lá vai cuidar, né? Ele vai fazer as coisas ali, e ele vai dirigir, vai cuidar da nossa vida, e assim nós precisamos fazer ainda mais com o Senhor, lançar sobre Ele, né? E ter a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós, e nesse momento, descansar no Senhor, é outra dificuldade que nós temos. O Senhor nos trouxe essa palavra, para que nós tivéssemos esse pensamento e esse cuidado. Olha, eu quero que vocês descansem, eu quero que vocês possam entregar toda a ansiedade, toda a preocupação diante de mim e descansar, porque eu cuido de vocês. E aí eu lembro de uma canção, vou cantar aqui, mas eu vou dizer o que ela fala. Ela diz exatamente sobre isso, né? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, né? Pois um seria muito para ti, né? Somente um
somente um problema, somente uma coisa para fazer, e ele diz, é meu, só meu, todo o trabalho, e teu trabalho é descansar em mim. Esse é o nosso trabalho. Olha quanto amor do Senhor. Ele quer todo o trabalho para Ele, quer que nós lancemos sobre Ele toda ansiedade e preocupação, porque Ele tem cuidado de nós. Não sei, mas provavelmente essa música talvez tenha sido inspirada naquele episódio ali entre Marta e Maria, ali, né, em Lucas capítulo 10, em que Jesus foi visitá-las e aí Jesus se assentou ali, estava ensinando, e Maria se aproximou do Senhor, né, ficou ali próximo dele, se assentou ali, e Marta estava correndo para um lado e para o outro, né, e até que chegou uma hora que ela disse assim, Senhor, tu não te incomodas de ver a Maria aí sentada e eu fazendo tudo, manda ela fazer alguma coisa, né, só eu estou fazendo as coisas aqui. Aí o Senhor olhou para ela com aquele olhar de amor e disse, Marta, você se preocupa com muitas coisas, você está muito inquieta com muitas coisas, bastaria uma coisa só seria necessário, que era você ficar aqui e aproveitar, né? Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada, e que a gente possa escolher a melhor parte que é estar diante do Senhor, né? E colocar diante de Deus o controle da nossa vida. A gente precisa parar de lutar e querer, né, estar no controle de tudo. Em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, fala também o seguinte, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica e com ações de graças. Deus sabe o que estamos pensando? Sabe. Sabe a nossa vida toda? Sabe. Até antes de acontecer, Ele já sabe. Todos os nossos dias estão escritos no seu livro. Antes que uma palavra chegue à nossa boca, o Senhor já sabe, mas Ele quer ouvir de nós a nossa oração, Ele quer ter relacionamento conosco, Ele quer que a gente fale para Ele aquilo que a gente está sentindo. Ele diz assim, não ande ansioso por coisa alguma, antes faz o seguinte, coloca sobre o Senhor toda a tua ansiedade com oração, e se for necessário com súplica e com ações de graças, ora ao Senhor, porque quando fazemos isso, a palavra de Deus nos diz, e a paz de Deus que excede todo entendimento, uma paz que o mundo não pode dar, ela guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, amém? Aí nesse momento a gente vai ter paz, porque a gente lançou sobre Ele toda a preocupação. E para concluir, enquanto o grupo de louvor se prepara aqui, o texto de Mateus 6, no verso 33, ele fala, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Coloca em primeiro lugar, em prioridade as coisas de Deus, e Deus vai cuidar das tuas coisas. Tudo aquilo que você precisa, todas as outras coisas, elas serão acrescentadas, porque Ele diz assim, não se preocupem com o amanhã não nos pertence, basta a cada dia o seu mal. Já temos muita coisa para nos preocupar hoje, né? E aí você está pensando no amanhã, naquilo que vai acontecer daqui a uma semana, como é que eu vou resolver tal coisa? Entrega ao Senhor, confia nele, para de confiar em você mesmo, para de confiar na tua própria força, né? A Bíblia fala para a gente entregar nosso caminho ao Senhor e confiar nele, né? O Salmo 37 fala isso, e ele diz ainda mais, descansa no Senhor, descansa no Senhor e espera nele. Tem um texto em Salmos 46, verso 10, que ele fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nessa hora o Senhor está falando para ti, aquietai-vos. Em outra versão ele fala, para de lutar com as tuas forças, e saiba que eu sou Deus, eu posso resolver o teu problema, entrega a mim, para de lutar. Talvez alguém aqui esteja sobrecarregado, carregando um peso, uma preocupação, uma ansiedade muito grande, e não sabe como resolver. E o Senhor te diz nesta noite, venha a mim, você que está cansado dessa preocupação, você que está ansioso, você que está talvez sem saber o que fazer, a palavra de Deus te diz, né, você hoje vai achar descanso para a tua alma, amém? Vamos ficar de pé, feche os teus olhos nesse momento, enquanto vamos louvar ao Senhor. Você tem a liberdade de lançar sobre o Senhor a tua ansiedade, a tua preocupação, o teu medo, porque o Senhor tem cuidado de ti.
não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansa em mim.